essa aqui é a live da Escola Bíblica. Eu convido a você que está aí na sua casa assistindo essa live a participar conosco desse momento tão especial, onde você tem a oportunidade de conhecer mais e aprofundar mais que a palavra de Deus. E eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, aonde quer que você esteja, e elevar o seu pensamento até o trono e pedir para que o Senhor hoje venha falar com você através dessa live. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença. Meu Pai, queremos te convidar ao Espírito Santo para que o Senhor fique à vontade entre nossas vidas. Meu Pai, te apresento cada pessoa que estará assistindo essa live, meu Deus, em sua casa. Meu Pai, que nós possamos ser um instrumento do Senhor para que possamos alcançar vidas, meu Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que excede todo entendimento esteja sobre cada um de vós. Amém? Eu quero abençoar este momento em sua casa, abençoar a sua família e agradecer a você que está online, está nos assistindo, participando desta live
a nossa segunda live, né, da nossa escola bíblica. Semana retrasada nós tivemos aqui, né, com o nosso diretor local, missionário Evandro, e hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Quero agradecer a Deus a essa oportunidade e também agradecer a essas moças que estão aqui participando conosco. Por favor, se apresente. Meu nome é Brenda. Meu nome é Isabel, tenho 19 anos e faço parte da igreja do Evangelho Quadrangular. Aleluia. E? Meu nome é Ana Clara, tenho 15 anos. Amém. Olha, pessoal, essa live é um pouco diferente, tá? É muito importante a sua participação. Você pode comentar, você pode nos fazer perguntas, né? Eu creio que até mesmo, talvez, algumas de suas dúvidas nós vamos estar falando delas aqui nessa noite. Inclusive, por exemplo, com relação ao áudio. Eu não estou conseguindo ouvir a Isabel, não estou conseguindo ouvir a Ana. Esse feedback também é importante para nós rapidamente estarmos corrigindo e estar te servindo da melhor maneira possível. Amém? Bom, antes nós introduzimos a nossa aula a pedido da irmã Eva, juntamente com a pastora Antônia, que cuidam do diaconato da nossa igreja. Se você não está sabendo, fique sabendo que o dia 1º de maio é o dia do diácono quadrangular. Amém? E eu quero parabenizar a você, diácono, que Deus te abençoe. E também é dia do adolescente quadrangular. Quero deixar o nosso parabéns, que Deus esteja te abençoando, te fortalecendo em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá ao assunto, aquilo que nos interessa nessa noite. Bom, nós estamos hoje falando de uma ação comum, um nome muito conhecido, uma ação que nós temos realizado nos nossos dias, muitas pessoas fazem, mas eu quero lhe perguntar, se você já parou para analisar a respeito dessa ação. Que ação é essa? O ato de orar. Você já se perguntou a respeito da oração? Nós oramos muitas das vezes, né? Muitas das vezes quando se vai a uma igreja, você vê ali um grupo de irmãos orando, você vê ali várias pessoas falando. É uma palavra que ela se encontra no nosso vocabulário, e eu tenho certeza que, ainda que você não saiba o que é, mas você já ouviu falar sobre esse termo oração. Mas eu quero te convidar a uma reflexão profunda e uma análise a respeito do seguinte significado da palavra oração. Você já parou para se perguntar o que é orar? Nós oramos, né? Mas o que é a oração? Brenda, para você, o que é a oração? O que você acha? Orar para mim é conversar com Deus, né? Quando a gente está conversando com Deus, seja em qualquer momento, é uma oração. Para mim é quando a gente separa ali aquele tempo, seja em qualquer lugar, não sei, para conversar com Deus, é uma oração. Amém. E quero lembrar que nós estamos também em um país na qual nós temos liberdade de expressão, tá? E a sua opinião é importante também, tá? Comente aí, deixa o seu comentário. Ana, o que você acha? O que é oração para você? Para mim, oração é para você ter uma convivência maior com Deus, para você ter intimidade com Ele. Tipo assim, você está precisando de alguma coisa, você vai lá na oração para pedir a ajuda dele. O que é? Então, para mim, oração é um período de intimidade onde você tem com Deus, e também um período onde você encontra forças e renovação para a sua vida diária. E você? O que você acha a respeito da oração? Deixa aí os seus comentários. Bom, vamos falar a oração em uma definição de forma genérica, de uma forma assim geral. Bom, a oração é uma prática religiosa comum a diversas confissões religiosas. É vulgarmente designado como uma relação, uma conversa ou um ato de reconhecimento e louvor diante de um ser transcendente ou divino. Então, de uma forma geral, a oração ela é uma prática religiosa comum que nós vamos encontrar presente nas religiões. Bom, mas falando no nosso contexto, qual contexto? O contexto cristão, esse contexto ali do cristianismo, da religião evangélica, a qual nós fazemos parte aqui. O que é a oração? Você já parou para se perguntar sobre a oração, sobre os aspectos importantes da oração? A oração,
como bem falado pelas meninas, né? Cada uma falou, cada propriedade. A oração é um elemento essencial na vida cristã. Todo cristão, ele precisa de ter a oração presente na sua vida. E é interessante que nos dias atuais, né, nós sabemos a situação a qual o nosso país tem vivido, não só o nosso país, mas a questão a nível mundial, e a qual, infelizmente, nós não estamos podendo a congregar nesse tempo físico, né? Mas a igreja somos nós, e aí nós temos visto a importância de praticarmos a oração. E a oração, ela é algo essencial. Eu quero que você entenda a princípio, desde já, que a oração, ela é vital para o cristão. E foi comprovado até cientificamente a importância da oração. A oração em si, ela traz muitos efeitos. Ela vai atuar de diversas formas. E eu quero te convidar a estar explorando mais da oração aqui juntamente conosco. Bom, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses 5,17, versículo muito conhecido que vai nos dizer assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Olha só para você ver o que a palavra do Senhor está nos dizendo. As meninas vão me ajudar aqui. Brenda, abre para mim, por favor, Romanos 15:30, se você quiser anotar as referências, tá? Isabel, você pode abrir em Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 12. A Brenda vai abrir para a gente aqui, Romanos 15:30, Isabel, Colossenses 4, 12. A Ana Clara vai abrir para nós em Atos, capítulo de número 12. Obrigado a vocês que têm comentado, tá? É muito importante, nós já acabamos de receber a notificação aqui para estar falando mais alto, amém? Escola Bíblica, hein? Hoje nós vamos abrir Bíblia, nós vamos navegar aqui. São poucos minutos, mas eu creio que serão valiosos em nome de Jesus. Então vamos lá. A oração é um elemento essencial. Nela nós encontramos diversas finalidades para todas as situações, até mesmo sendo elas inimagináveis. A oração, ela vai atuar em diversas áreas da nossa vida. A oração, ela vai ter várias finalidades. Ela não se resume em um aspecto único, exclusivo, como as meninas aqui falaram aqui muito bem a respeito da oração. Mas a oração, ela vai se expandir em suas propriedades e nos benefícios que ela traz para as nossas vidas. E como benefício, como primeiro ponto, eu quero apresentar a você neste momento a oração como arma de guerra. Você sabia que a sua oração, que a minha oração, a nossa oração, ela é utilizada como uma arma de guerra? Isso mesmo. Efésios 6, 10, vocês aguardem aí na referência que eu pedi, tá? Mas Efésios 6:10 vai nos dizendo assim, eu abri aqui para nós acompanharmos, vai nos dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então, ou seja, nós vamos ver a oração como uma ferramenta, como uma arma para nós guerrearmos. É comprovado, e nós lemos aqui em Efésios 6:10 em diante, que a nossa guerra, ela não é contra a carne. Como assim? O que isso quer dizer? Está nos falando que a nossa guerra não é contra o eu físico da Ana. A minha guerra não é contra o eu físico da Isabel. A minha guerra, ela é espiritual. É isso que a Bíblia está nos falando. Ela está nos falando que a nossa guerra, ela é espiritual. Contra o quê? Contra principados, contra potestades, contra as hostes da maldade, ou seja, contra seres celestiais malignos
que atuam contra a nossa vida. Então, a oração, ela é uma ferramenta de guerra. Quando nós nos posicionamos em oração, nós estamos guerreando e vencendo com as armas espirituais as guerras que são espirituais. Amém? Então, a oração, ela é também utilizada como uma arma de guerra. Vamos ver Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Olha só para você ver que combatais comigo nas vossas orações, ou seja, que guerreais comigo nas vossas orações, nas vossas petições a Deus. E irmãos, nós estamos vivendo agora dias difíceis, situações a qual nós nos perguntamos: o que será de nós? Como nós devemos nos posicionar? Nós sabemos que além da guerra natural, existe também o que? A guerra espiritual. E como nós vamos nos comportar? Romanos 15:30. Combatais, em combate, nós devemos guerrear em oração, repreendendo esses espíritos malignos que atuam contra as nossas vidas e contra a população. Vamos ver também Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 12. Saúde a vós, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Combatendo sempre por vós, para o quê? Que permaneceis firmes. Ou seja, olha aí o poder da oração se manifestando. É você combatendo em oração, é você lutando, é você perseverando para ficar firme, para sua fé não ser abalada. Está vendo aí a oração sendo utilizada como uma arma de guerra? É interessante falar também, como por exemplo, nós vamos pegar o jejum de Daniel, né? Que nós falamos aí dos 21 dias de Daniel. Por que Daniel teve que orar 21 dias? Nós vamos ver, a palavra do Senhor vai nos mostrar que logo no primeiro dia, a resposta de Daniel já havia sido liberada. Mas por que Daniel não recebeu a vitória? Quando o anjo entrega, o anjo Gabriel, que é o anjo da resposta, entrega ali a resposta para Daniel, ele fala que havia-se o quê? Demônios, espíritos malignos, potestades atuando na nossa atmosfera circulante, que estavam impedindo com que Gabriel ali trazesse a resposta até Daniel. É por isso que nós vamos aprender duas coisas aqui. Daniel persevera em oração, né? Como nós vamos ver, 21 dias ali, Daniel clamando, orando, jejuando ao Senhor, e ali até que o reforço dos céus veio, que veio o anjo Miguel, o anjo ali, responsável ali por guerrear, ele vem, guerreia ali no mundo espiritual, na potestade ali, e ali permitiu com que Gabriel trouxesse a resposta para Daniel. O que nós vamos ver com isso? Nós vamos ver a oração atuando em forma de guerra. Daniel precisava de uma resposta, e ali Daniel orando, parecia que a resposta não estava vindo, parecia que as coisas estavam difíceis, mas Daniel ora, Daniel persistia em oração, Daniel ali clamando ao Senhor. O anjo Miguel, ele vem, o arcanjo ali vem e entrega ali a resposta para Daniel. E é isso que acontece quando nós enfrentamos situações adversas na nossa vida, dificuldades, até mesmo no mundo espiritual. Nós falamos de dois mundos: o mundo natural, esse a qual nós enxergamos, esse mundo físico, né? O mundo natural, mas também o mundo espiritual, a qual nós não vemos, e para ver nós precisaríamos de estar ali olhando com os olhos espirituais. E nós entendemos que é o seguinte, a palavra vai nos mostrar que nós não andamos por vista, mas sim pela fé. Acontecem situações muitas vezes na nossa vida que nós não entendemos, situações, dificuldades, guerras que surgem na nossa vida, né, no mundo espiritual, e que nós precisamos de nos colocarmos de que maneira? Em oração. Ah, mas eu não estou vendo nada acontecer. Você continua orando. Por quê? Porque a sua oração, ela vai gerar punição dos céus. Quando você está orando ali, você está perseverando, a sua oração está gerando punição, você está continuando perseverando, e ali até que você rompe no mundo espiritual essa guerra que está sendo travada. Um outro exemplo para a gente caminhar, Atos capítulo de número 12, versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão,
Mas a igreja fazia continua a oração por ele a Deus. Pedro estava ali preso e a igreja estava de que maneira? Em oração. Agora pula aí para o verso de número 12. Atos 12, versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha de sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Olha só para você ver, em Atos capítulo 12 vai nos contar quando Pedro ele foi levado ao cárcere, levado como preso. E a igreja, mediante a essa situação, os irmãos, eles estavam ali orando, guerreando, orando ali, buscando a Deus, enfrentando essa situação que estava levantando contra os cristãos ali naquela época. E nós vamos ver por que eu pedi para ler o versículo 12, aquilo que eu falei. Por mais que você não esteja vendo, mas a oração, ela gera essa missão. Imagina comigo ali, o percurso acontecendo, Pedro ali sendo liberto ali daquelas correntes que ali prendiam naquele cárcere. E o povo estava lá o quê? Estava continuando orando. Ah, mas eles não estavam vendo. Pedro ali, ao ponto dele já ter saído, e como que ele encontrou o povo? Encontrou o povo orando. Por quê? Por mais que nós não estejamos vendo, como nós devemos permanecer em oração? Como nós falamos aqui em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então, é muito importante nós entendermos que a oração também, ela pode ser usada como uma arma de guerra. E eu quero te deixar a dica. Muitas vezes nós sabemos que, infelizmente, o inimigo, o propósito dele é esse. A palavra nos fala que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Nós sabemos que existem coisas malignas que se levantam contra as nossas vidas. Mas como nós devemos nos comportar? É brigar com aquela pessoa que muitas das vezes está falando mal de você, está levantando uma calúnia? Não. Como nós devemos nos comportar? É orar, é apresentar a Deus essa situação, é guerrear, é orando, buscando. Por quê? Porque a oração também, ela pode ser usada como uma arma de guerra. Para quê? Para nós nos posicionarmos não contra o nosso irmão, mas nos posicionarmos contra os espíritos malignos, nos posicionar contra a operação do mal que tenta parar a igreja, mas no nome de Jesus, que é poderoso e que tem poder para libertar, para realizar o impossível, o inimigo não há de nos parar, em nome de Jesus, porque há poder na oração. Amém? E dentre diversas situações, nós vamos ver aqui, as meninas vão abrir para mim aqui, no livro de 1 Timóteo, Brenda, capítulo de número 2, versículo 1. A Isabel vai abrir para mim em Salmos, capítulo de número 121. Ana Clara vai abrir para mim em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 40. Então, nós vimos aqui um ponto que a oração, ela pode ser utilizada como uma arma de guerra. A oração também, ela pode ser utilizada como uma intercessão. Nós vamos ver aqui um exemplo da oração em forma de intercessão. Eu quero mostrar para vocês também Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 15. Você vai abrir 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1. Olha só para você ver Tiago, capítulo de número 5, E eu quero comentar que nós estamos aí no propósito de 40 dias de oração, a qual a nossa igreja nós temos feito orando no nosso país, para a nossa família. Foi distribuído tópicos de oração. Nós também estamos com a leitura do livro de Tiago, durante esses dias. E aproveitando, Tiago vai nos mostrar várias situações que a oração ela pode ser utilizada. Olha só para você ver Tiago 5, capítulo 5, versículo 15, que nos diz assim: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Olha só para você ver o que é o poder da oração. A oração agindo de que maneira? Salvando o doente. E se tiver pecado, o Senhor há de perdoar. A oração, versículo 16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.
Versículo 17, é interessante, né? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Nós estamos falando aqui de Elias, um homem comum como nós, mas um homem que, quando abriu a boca para orar, o céu manifestou. O sobrenatural de Deus aconteceu. E uma frase que eu gosto muito, estou sempre dizendo ela, é que o poder ilimitado de Deus, ele se limita ao quanto nós oramos. Deus tem um poder ilimitado. Deus, ele tem algo extraordinário para liberar sobre as nossas vidas. Mas esse poder, ele vai se limitar ao quanto nós oramos, ao quanto nós buscamos. Nós estamos falando de Elias, um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, mas orando, pedindo com que não chovesse, não choveu. E olha só para você ver as diferentes áreas da oração se manifestando para curar, perdoar os pecados. E olha só para você ver, orando para uma situação com que parasse a chuva, e ali não choveu. Vamos ver então agora a oração como forma de intercessão. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças. Pausa. Deprecações, orações, intercessões. Deprecação, o que seria? Seria fazer uma petição, fazer um pedido, com que se manifestasse com a sua graça, fazer uma oração. Prossiga, lê de novo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Intercessões e ações de graças por todos os homens. Olha aí a oração se manifestando como forma de intercessão. Prosseguindo, versículo de número 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Olha só para você ver mais um aspecto da oração, que oremos pelos reis e por todos os que estão em eminência. Nós estamos falando de reis por causa do período a qual foi escrito, onde ali dominava-se os grandes feudos, né? E ali era governado por reis. Mas trazendo para a nossa linguagem, algumas Bíblias elas vão até traduzir que oremos pelo quê? Pelos nossos governantes, por todas as autoridades que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e uma vida sossegada. Olha só para você ver a oração se manifestando de uma forma diferente. Nós falamos que a oração usada como forma de guerrearmos, a oração utilizada como intercessão uns para os outros, e a oração utilizada para nós orarmos o quê? De intercessão para as autoridades que estão sobre as nossas vidas. Para que o quê? Para que tenhamos uma vida quieta e uma vida sossegada. Você quer ter uma vida sossegada? Você quer ter uma vida de paz? Uma vida abençoada? Olha, está aí o segredo. Ore pelas suas autoridades, ore para aquelas autoridades que foram constituídas sobre nós. E falando de autoridade, de governo, né, muitas vezes meninas, as pessoas acham que nós estamos falando só de autoridade governamental, mas também autoridade espiritual, o seu pastor, o seu líder de mocidade, né, o seu líder de louvor, e assim, diversas autoridades que são constituídas sobre as nossas vidas, né? Prosseguindo, versículo de número 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O propósito de Deus é que todos os homens se salvem. O propósito de Deus não quer mandar ninguém para o inferno, não, gente. Deus não quer o propósito, está escrito aqui, é que todos os homens sejam salvos. Todos. E como nós devemos nos posicionar? Versículo 3. Nós devemos interceder pelos homens, interceder para as pessoas, interceder pelos governos, pelas autoridades que estão sobre nossas vidas. Por quê? Porque isso é bom e agradável diante de Deus. E Deus quer salvar todos. Então olha o propósito da oração se manifestando. E também a oração, ela vai se manifestar quando você precisa de pedir um socorro, né?
Então, às vezes você está aflito, você está desesperado. Como nós vamos ver o rei Josafá, o rei de Judá, o povo não sabia o que fazer contra aquela coalizão que viria contra eles, né? Grandes exércitos se juntaram para pelejar contra o povo de Judá. E eles não sabiam o que fazer, mas eles se colocaram em oração, a buscar ao Senhor. Eles estavam em uma situação desesperadora, mas ao orar, mas ao clamar, o Senhor os respondeu. E quando você precisa de socorro, a oração também ela é a chave. Vamos ver Salmos, capítulo de número 121, versículo de número 1, muito conhecido. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Pode prosseguir. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E é isso, a oração é você elevar os seus problemas, é apresentar os seus problemas para quem pode resolver. Você está passando uma situação de desespero, e é um defeito nosso, né? Muitas vezes, né? A gente comenta com um, comenta com o outro. Nossa, Isabel, estou passando um problema na minha vida. Brenda, estou passando a situação na minha vida. Ai, nossa, eu não sei o que eu vou fazer. Ah, eu já fui lá, já corri atrás do auxílio emergencial. Os R$600 não sai de jeito nenhum. Ah, mas eu já pensei em pegar um empréstimo. O que eu vou fazer? Ore, vamos orar. E a oração, ela vai trazer a resposta. Vamos ver também a oração, um aspecto que as meninas falaram. A oração, diferentemente da palavra, nos proporciona um conhecimento pessoal de Deus. Por que diferentemente da palavra? Por que um conhecimento pessoal? Quando nós lemos essa palavra na Bíblia, que nós falamos Logos, que é o que Deus se revelando a todos através desta palavra, nós vamos encontrar, até interessantemente, a palavra rema, que é a palavra revelada. Deus trouxe uma palavra revelada para a vida da Ana Clara. Mas essa palavra revelada, que vai ser revelada no nosso espírito, né? Nós somos seres trinos, compostos de corpo, alma e espírito. Essa revelação, esse conhecimento pessoal de Deus. Como assim esse conhecimento pessoal de Deus? Porque a palavra Logos, né? A palavra revelada a todos, Deus está revelando a todos de uma maneira. Mas existe uma forma específica, uma forma individual que Deus vai revelar a Isabel, que Deus vai revelar a Brenda, que Deus vai revelar a Ana Clara. Mas como que essa revelação, esse conhecimento pessoal de Deus, ele vai de se manifestar? Simples, através da oração. Você lê esta palavra, você medita, você ora pedindo o Espírito Santo que te dê direção, e através dessa comunhão que a oração proporciona, como as meninas falaram, e eu quero me atentar mais nesse aspecto da oração. A oração, ela estabelece uma comunhão entre você e Deus. A oração, ela estabelece ali um diálogo, uma relação pessoal entre você e Deus. E quando você está nesse diálogo, por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui, né? Vou contar um caso, na verdade. Eu me lembro de quando eu estudava no ensino fundamental, e essa história é até engraçada, e eu estudava ali no bairro de Fátima, ali na escola municipal, Aníbal Machado Caíque, né? E eu sempre tive mania de gritar: "Oh glória, aleluia, glória a Deus!" E uma coisa engraçada aconteceu, né? Eu sempre tive essa mania, porque ela estava gritando glória a Deus. E ali, uma colega de sala, né, chegou ali, nessa época nós tínhamos uma amizade muito forte, né? E ali ela chegou no outro dia seguinte e falou assim: "Nossa, Samuel, eu lembrei de você." Aí eu falei assim: "Por que, fulano, você lembrou de mim?" "Ah, porque lá em casa deixei o prato cair. Aí quando o prato caiu, eu falei assim: "Oh glória, aleluia!" E ali minha mãe falou assim: "O que é isso, menina?" Eu falei assim: "Não, é que eu lembrei de um amigo meu da escola." Já aconteceu isso com vocês? Você anda tanto com uma pessoa, mas tanto com aquela amizade, e aí, se você não tomar cuidado, até os defeitos do seu amigo você passa pegando. O pastor Lucinho, né, que é um pastor muito conhecido nas redes sociais, ele vai contar a história de quando ele tinha um amigo gago, né, e ali de tanto andar com esse amigo que gaguejava, um dia ele começou a gaguejar,
né? Mas por quê? Porque você passa a andar demais com aquela pessoa, você cria uma relação, você cria uma afinidade, você cria uma amizade, automaticamente as naturezas daquela pessoa, ela vai acontecer em você. E assim é a oração. A oração é você estabelecer uma relação com Deus, uma comunhão com Deus. E quando você está em oração, quando você está orando, você está buscando a Deus, automaticamente a natureza divina de Deus, ela vai se manifestar em nós. Nós sabemos que, se nós formos analisar, cada um aqui foi criado de uma maneira. Eu tenho algumas verdades para mim, as meninas aqui, cada uma tem algumas verdades, baseado em quê? Na sua criação, baseado na sua cultura. Nós estamos falando de diversos povos, talvez você tenha uma cultura, eu tenho uma outra cultura, e assim vai. Nós estamos em um país onde se tem várias ideologias, diferentes pensamentos, cada um pensa de uma maneira, cada um tem uma linha de raciocínio, mas e aí? O que garante que eu estou certo? E o que garante que você está certo? Quem está certo nessa situação? Bom, a oração, ela vai estabelecer uma comunhão com Deus, uma relação de intimidade com Deus, e automaticamente a natureza divina de Deus, ela vai manifestar em nós através da oração. Nós teremos o nosso conhecimento, nós teremos o conhecimento pessoal de quem Deus é, e a verdade absoluta que é Deus, como a palavra nos fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Através da oração, ela vai nos libertando das nossas convicções que não pertencem ao Senhor. Por quê? Porque a natureza de Deus, ela passa a permanecer em nós através da oração. E aí, vamos então às perguntas, né? Recapitulando, nós definimos aqui, né? Nós falamos a respeito da oração, a oração usada como forma de guerra, a oração utilizada como intercessão, intercessão pelos homens, pelas pessoas, intercessão pelos nossos governantes. Falamos também a oração numa situação que você está pedindo ali socorro, você não sabe como lidar com uma situação. Nós falamos aqui, nós falamos a respeito do papel principal da oração, que é o que? Estabelecer uma comunhão com Deus. Agora vamos lá, algumas perguntas, né, que nós divulgamos no vídeo, e muitos fizeram algumas perguntas até mesmo interessantes, né? Vamos lá, primeira pergunta. Então, pastor Samuel, muitas das pessoas têm dúvidas se pode orar de joelhos, assentado, de pé, deitado, etc. Pode orar de joelho, sentado, em pé, deitado. Existe uma maneira certa de orar? Bom, é uma pergunta muito boa de se responder. Olha só para você ver que eu vou revelar de mim mesmo. Eu sei que você ora deitado aí na sua cama, quando você está com frio, com preguiça de levantar. Eu sei. Às vezes naquele frio de madrugada, como a gente está passando agora, né, meninas? E aí, você... Ai, meu Deus, eu tenho que orar 3 horas da manhã, mas está tão frio, hoje eu vou orar deitado aqui mesmo, né? E aí, em alguns casos, a pessoa ora, e ali quando ela assusta, o sono veio, e ali ela dormiu. Já aconteceu isso com vocês, ou é só comigo? Ou até mesmo orar de joelho. Gente, olha só para você ver que coisa engraçada, né? Orar de joelho, eu vou contar de mim. Acontece às vezes, eu vou orar de joelho, né? O microfone caiu. Glória a Deus. Vou orar de joelho. Começo orando assim, né? Aleluia, assim. Estou orando. Aí o sono vem. Eu já debruço na cama e já começo a orar. Aleluia, Senhor. Glória, glória a Deus. Se você não tomar cuidado, você dorme. Você dorme, né? Por quê? Porque a nossa carne, gente, a nossa carne é fraca. Já aconteceu isso com você? Eu conheço pessoas, meninas, que acordaram com o joelho doendo. Por quê? Porque foram orar e dormiram de joelho e acordaram lá. Talvez você está rindo, por quê? Porque já aconteceu isso com você. Mas a pergunta que não quer se calar: é pecado orar de joelho? Eu posso orar em pé? Posso orar deitado? Posso orar sentado? É pecado? Posso orar dessas maneiras? Bom, eu trouxe algumas referências. A Ana vai ler para mim Atos 9, versículo 40. Brenda, abre para mim aí a Bíblia. Você pode acompanhar na sua casa.
em Efésios 3:14. Efésios 3:14. Isabel, Lucas 18:13. Então vamos lá respondendo a esta pergunta. Atos 9, versículo de número 40. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Pedro, então, ele se pôs de joelho e orou. Vamos lá para Efésios 3:14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza, você me trouxe referências da oração feita com o joelho, mas você não me respondeu a oração feita ajoelhado, mas você não me respondeu a oração em pé. Vamos lá para Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 13. Ana Clara, abre para mim Isaías 38, versículo de número 2. Vamos lá então para Lucas 18, 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem de misericórdia de mim, pecador. Olha só para você ver o que o publicano fez. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar. Então nós vamos ver a oração feita também em pé, né? E aqui vamos falar da oração deitada. Pode ir, Isaías 38, versículo de número 2. Então virou Ezequias ao seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Então virou Ezequias o rosto para a parede. Nós vamos ver que Ezequias ele estava enfrentando uma enfermidade de morte. Você já viu quando você vai fazer uma visita para alguém que está debilitado da saúde, né? Que parando para analisar, né? Você já viu que a pessoa, por exemplo, está acamada, ela está deitada. Isaías traz ali aquela notícia. Eu, por exemplo, no meu quarto, né? Eu tenho aqui a minha cama e eu tenho a parede. E aí eu tenho até a posição ali para pegar sono, né? Uma é para pegar sono, para dormir, eu viro para a direita, para a parede, eu pego sono. E aí para a esquerda é para realmente dormir, né? Ezequias ali, ele virando para a parede. Imagina ele ali deitado, recebendo a notícia, ele vira a parede e começa a falar com o Senhor, a relatar ali os seus dias. Mas enfim, nós vimos aqui referências a respeito, orando de joelho, orando deitado, orando em pé, orando sentado. É pecado? Não, não é pecado. Você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar até mesmo deitado. Sabe por quê? Vamos pensar, não, eu não concordo que tem que orar sentado. Não concordo que tem que orar deitado. Mas enquanto aquela pessoa que ela é cadeirante, ela não pode ficar em pé. Então ela está pecando porque ela infelizmente não pode ficar em pé. É pecado então orar sentado? Não, não é pecado você orar sentado. Não é pecado você orar deitado. Não é pecado você orar em pé. Claro que você tem que ser esperto, né? Nós vimos que a guerra é espiritual. Você já viu que quando você vai orar, dá uma pulsação. E aí dá vontade no banheiro. Então, eu, por exemplo, eu aprendi que se eu for orar de joelho, dependendo da situação, e de madrugada eu durmo. Como que eu oro? Eu oro em pé, para eu dormir. Então, isso vai muito da sua liberdade, vai muito da ocasião, muito da situação a qual você está vivendo. Amém? Uma analogia aqui, por exemplo, tem alguém ali enfermo ali, né? Vou orar para você que está enfermo. Vou deitar no chão e vou orar para você. Vai muito da direção de cada um, da liberdade de cada um, mas não é pecado você orar em pé, você orar sentado, você orar deitado, tá bom? Isso vai muito da sua liberdade, desde que seja eficaz. Entenda isso. Então eu quero orar deitado. Eu te pergunto, tem sido eficaz? Essa é a grande pergunta. Desde que seja eficaz, amém? Não é pecado, amém? Segunda pergunta. Então, é que muitas pessoas não sabem a diferença de rezar e orar.
E eu gostaria de saber qual a diferença da oração e a da reza. Boa pergunta, né? Uma pergunta até mesmo que nós, muitas vezes, traz dúvida, né? Qual a diferença de rezar e orar? Bom, antes de nós explicarmos a diferença, eu acredito que é importante nós entendermos o que é rezar e o que é orar. Até porque eu posso te falar algo e você pode simplesmente me dizer o seguinte: não, mas rezar para mim não é isso. Por quê? A gente precisa de entender o que é rezar e o que é orar, como nós fizemos aqui, por exemplo. Nós oramos, mas a nossa aula, eu te pergunto, você sabe o que é a oração? O que é oração? Eu oro, mas o que é? Então a gente precisa de entender primeiro o que é orar e o que é rezar, antes de nós falarmos a respeito de cada uma delas. Bom, eu fiz uma rápida pesquisa para estar trazendo com mais propriedade, tá? A diferença de rezar e orar. Se estudarmos a origem latina, rezar em latim é recitar, da palavra rezar. Vamos descobrir que ela traz um significado de recitar: ler em voz alta, apresentar lendo, citar, pronunciar de uma forma, repetir, dizer de cor, né? Este estudo de raiz e dá significado do termo rezar nos mostra que tal palavra se aplica melhor às preces prontas, de autoria de terceiros, que aprendemos e repetimos. Então nós vimos aqui que a palavra rezar, esse termo em si, é um termo que vem é uma palavra latina que significa recitar. É quando você recita preces prontas, de autorias, de terceiros, tá? Onde você recita ali de uma forma repetida. Agora, já o verbo orar tem suas raízes no termo latino oro, que significa dizer, falar, de onde também se deriva o termo oral, ou seja, dito, falado. Este entendimento se encaixa melhor com as preces na forma de uma fala, uma conversa. Orar é abrir o coração a Deus com a alma amiga. Então, agora que nós vimos o significado do termo em si, rezar, da sua origem no latim, e do termo orar, nós podemos falar o que é cada um. Então, nós vimos aqui, de acordo que é uma origem latina, a palavra rezar, que tem o seu significado recitar. Qual que é a diferença? A diferença é essa. Essa é a diferença. O rezar, você está ali recitando uma prece pronta, de autoria de terceiros. A oração é algo ali mais pessoal. É quando você ali abre o seu coração, você fala ali a Deus, você ali fala ali. E com relação às petições, o que a palavra ela vai nos falar e o que Jesus nos orienta quando nós vamos orarmos, que eu quero deixar para você Mateus capítulo de número 6, versículo de número 7. Dentro de alguns minutinhos nós vamos estar terminando a nossa live, tá bom? Deixa os seus comentários, eles são muito importantes, amém? Mateus 6, 7 vai nos dizer assim: e orando não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui Jesus está falando da oração do Pai Nosso, quando Jesus ele vai nos orientar a orar, para nós não o quê? Usarmos apenas de repetições, mas, ou seja, o que Jesus estava falando? É tanto que no contexto que nós vamos ver que Jesus fala para entrar no seu quarto, fechar a porta, ou seja, você tirar o momento, entrar no seu quarto é um momento de intimidade. Quarto é um local íntimo, é um local pessoal seu, é onde você entra para fazer para dedicar-se a Deus, para você concentrar Ele, para você abrir o seu coração, para você falar daquilo que você necessita, para você orar, buscar ao Senhor, interceder. A oração é isso, né? É o que Jesus está nos falando e é onde Ele vai nos orientar a respeito da oração do Pai Nosso. Vamos para a próxima pergunta, né? Para nós não comermos mais muito do nosso tempo. Uma pergunta muito interessante que eu achei. Orar de madrugada, a fila é menor? Tipo assim,
a oração chega mais rápido a Deus, Deus escuta mais rápido? Uma boa pergunta, né? Quem já viu alguém falando assim, irmãos, vamos orar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. Eu quero te responder fazendo uma seguinte analogia. Então, quem ora de madrugada recebe mais rápido que aquele que ora durante o dia? Porque se a gente fala que quem ora de madrugada a fila é menor, então quem ora de madrugada recebe primeiro do que aquele. Ou seja, por exemplo, eu não tenho uma vida de oração, por exemplo. E aí o meu amigo tem uma vida de oração, ele está sempre orando, buscando a Deus, só que ele ora de dia. E eu do nada resolvi agora vou ter uma vida de oração. Aí vou começar a orar o quê? De madrugada aí. Vou passar na frente do meu amigo. Então quer dizer que eu vou passar na frente dele? Eu vou receber então a resposta primeiro do meu amigo que está ali numa vida de oração. Orar de madrugada, a fila é menor? O que isso quer dizer no seu ponto de vista? O que vocês acham, meninas? Isabel, o que você acha? Então, eu acho que de madrugada, por ser um momento assim tão assim profundo, né, na maioria das vezes no sono, é um horário assim onde as pessoas colocam mais em sacrifício, porque é um sacrifício, né? Você levantar 3 horas da manhã para orar. Mas isso nós fazemos porque nós precisamos de ter intimidade com Deus. Então, quem ora de manhã, eu quero trabalhar com vocês, tá? Então, quem ora durante o dia não está se sacrificando. Não, está se sacrificando. Está se sacrificando. Sim. Mas a fila é maior. Sim. A fila é maior. E você, Breno, o que você acha? Manda os seus comentários aí, gente. Sua opinião é importante. O que você acha? A fila é menor sim, não é não. O que você acha? Então, eu acho que o orar de madrugada não é que a fila é menor. Eu acho que ali é um momento ali que, querendo ou não, é de sacrifício. E também, não sei, eu acho que o orar de madrugada é diferente, mas não é daquele pensamento assim que você vai ser respondido primeiro do que quando você ora durante o dia. Então, no seu ponto de vista, desse pensamento que quem ora de madrugada recebe primeiro de quem ora durante o dia? Acho que não. Tá. Então, beleza, Ana? Sua opinião, compartilhe conosco. Primeira vez que a Ana pega no microfone. Gente, olha que maravilha, né? Vamos lá. Pra mim, tipo assim, que nem elas falaram, é um sacrifício acordar 3, 4, 5 horas da manhã, é um sacrifício sim, mas não quer dizer que vai chegar primeiro do que as outras pessoas que estão fazendo orações há séculos, pedindo coisas que Deus está trabalhando na vida delas. Para mim, a oração, tipo assim, você pede a Deus, chega a Ele te dá um momento certo para te enviar, Ele te dá a hora certa, Ele te dá quando vai ser necessário aquilo, quando vai ser bom você receber aquilo. Amém, maravilha, glória a Deus. Amém? Então vamos lá. A grande pergunta que não quer se calar: orar de madrugada, a fila é menor? Bom, eu não sei aonde que a pessoa leu, ou da onde que se originou esse termo, mas aquilo que as meninas falaram, né, a respeito do sacrifício, não é que a fila é menor. Eu entendo que essa expressão de orar de madrugada a fila é menor, porque, como falado, de madrugada se tem um sacrifício maior. Para alguns, claro, que já tem dificuldade para acordar, talvez sacrifício para mim é um sacrifício levantar de madrugada, para outros já dominam isso. Mas nós vamos entender aqui que esse termo, orar de madrugada a fila é menor, nós vamos ver, a palavra do Senhor nos fala que desde os dias de João Batista o reino de Deus é tomado por esforço. Não é que orar de madrugada a fila é menor é porque quem ora de madrugada vai receber mais rápido, vai receber, não é, mas é porque tudo vai depender o quê? Do sacrifício, da intensidade, na verdade, a qual eu quero dizer, né? Jeremias 29:13 vai nos dizer:
buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então, quando você busca a Deus de todo o coração, seja de dia, seja de noite, não é que a fila é menor, como falava a respeito, tudo tem um tempo determinado para todas as coisas, não é que a fila seja menor, mas isso daí é mito, tá? Orar de madrugada, convenhamos que não é muita a quantidade de pessoas orando de madrugada, talvez não é uma quantidade muito grande como durante o dia, mas levar o pensamento de quem ora de madrugada é privilegiado, tá? Não é não, até porque a palavra vai nos falar, como nós vemos aqui, a oração da fé, ela sanará, ou seja, é através da fé, não é porque você ora de madrugada, não é porque você ora durante o dia, não é porque você ora durante a noite, tudo isso vai depender também do quê? Da sua fé, da fé que você está colocando sobre aquela oração. Amém? Próxima pergunta. Posso ficar em espírito de oração? E a resposta é não. Nós não podemos ficar em espírito de oração. Por que nós não podemos ficar em espírito de oração? Porque não existe espírito de oração. Olha lá comigo, Efésios, capítulo de número 6, número 18. Pedi alguém para abrir? Efésios 6, 18. Nós estamos seguindo uma série de estudos, né? Semana que vem nós teremos aqui o Fábio Nunes, que estará às 20 horas respondendo dúvidas a respeito da oração, falando mais, né? E eu quero desde já agradecer a você por nos acompanhar. Existe algum comentário pendente, alguma pergunta, pessoal aí dos bastidores? O pessoal perguntaram aqui se uma pessoa tem como um cristão não orar e quais as consequências disso. Se tem como um cristão não orar e quais as consequências disso, tá? Tá. Elisângela está fazendo a pergunta. Se tem como um cristão não orar e quais as consequências disso? Bom, para nós respondermos isso, nós vamos lá para Gálatas, capítulo de número 5, quando a Bíblia vai nos falar da guerra que nós enfrentamos constantemente, do corpo ali em todo momento ali combatendo ali contra o espírito, a carne cobiçando contra o espírito. E aí nós vamos ver que quando nós alimentamos o nosso espírito, de que maneira nós alimentamos o nosso espírito? Através da oração. Quando você alimenta o seu espírito fica forte, automaticamente um espírito forte, em plena comunhão com Deus. Qual vai ser as consequências, os benefícios disso? Você vai ter intimidade com Deus, a natureza de Deus vai se manifestar em você, e aí uma coisa vai chamando a outra, vai vir um fruto do Espírito, e ali essa pessoa vai ser um cristão diferenciado. E é notório quando você percebe quando alguém tem uma vida de oração, quando ela ora. Porque quando a pessoa ora, ela tem essa intimidade, ela tem essa comunhão, né? Ela está ali conectada com os céus. E quando a pessoa ela deixa de orar, aquilo que Gálatas vai nos mostrar muito bem, que é essa guerra da carne contra o espírito. A carne fica mais forte. A carne, por estar mais forte, como assim? Ou seja, como eu não alimento o meu espírito, eu só foco na carne, só fico procurando coisas para satisfazer os desejos carnais, não alimento o meu espírito, a minha carne fica forte, eu não terei o fruto do espírito na minha vida, automaticamente vou ser dominado pelos desejos da carne, pelas tentações, e estarei caindo em armadilhas, em ciladas de Satanás. Mais alguma pergunta do pessoal? Existem pessoas, Sara já me falou, que estão tão atribuladas que não conseguem orar. Nós vimos aqui referência, se eu não me engano, Romanos 15:30, quando o apóstolo Paulo, ele pediu com que as pessoas... É interessante você se comportar da seguinte maneira: procure ajuda. Quando nós vamos ler pela palavra do Senhor, que nos fala de nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros,
de nós orarmos uns pelos outros, interceder. Por isso que é importante. A gente sabe que realmente existem pessoas que elas se encontram tão fracas espiritualmente, como nós vamos ler em Efésios. Por que nós devemos revestir da amargura de Deus? Para que nós possamos ficar firmes. Me ajuda a orar. Eu não consigo, eu não tenho forças. E procure irmãos de oração, pessoas de oração, para estar orando e intercedendo juntamente com você. Nós já vamos estar terminando por causa do nosso horário, tá? É importante como orar. A oração, ela é muito simples, né? Eu tenho aqui outras perguntas que eu separei com as meninas, mas nós vamos fazer o estudo da oração parte 2. Nós vamos estar dando sequência, respondendo mais perguntas. Amém? Você pode mandar para o nosso WhatsApp da nossa igreja se ficou alguma dúvida, se você gostaria de mais esclarecimento em um assunto, até mesmo deixar a sua opinião, é muito importante, tá? Você pode estar fazendo isso. Mas talvez você se pergunte, como orar? Eu devo orar mais ou ler mais a palavra? O que eu devo fazer? A palavra do Senhor vai nos falar que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então, da mesma medida que nós lemos a palavra, nós também precisamos de orar. E como se ora? Orar é você ter um diálogo com Deus. Eu fui fazer uma visita com alguns adolescentes aqui da igreja, eu fui numa casa, foi até engraçado. E aí eu pedi para os adolescentes para orar. Deve ter em torno de 16 anos. Nós fizemos uma visita para um adolescente de 15, 14 anos, se não me engano. E ali aquele adolescente foi orar e falou: Senhor Deus, abençoa, Senhor, a vida de fulano, para que ele possa te zoar com nós. Abençoa, Senhor. Eu comecei a rir, porque eu achei engraçada a situação, né? Mas eu vi o que? A sinceridade, a simplicidade da oração ali, né? Oh, Deus abençoa que ele possa te zoar com nós. Por quê? Porque é a forma dele de pensar, é a forma dele de se expressar, é a forma dele de falar. Deus não está preocupado com palavras bonitas, Deus não está preocupado com isso. O que Deus quer de nós é que nós abrimos o nosso coração, que nós ali desenvolvemos um diálogo com Ele. Suponhamos que a Ana Clara agora, suponhamos que a Ana Clara seja ali representando Deus. Nossa, Deus, meu dia hoje foi maravilhoso. Ai, Senhor, nossa, tem tanta coisa para te contar. Nossa, hoje aconteceu isso, você disse. Ai, Senhor, abençoa, abençoa. É isso, é você desenvolver um diálogo com a pessoa de Deus. E é isso aí, amém? Mais algumas perguntas? Alguém fez aí mais alguma pergunta? Não, né? Queridos, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, agradecer a Deus pela sua vida. É um assunto muito grande, é um assunto muito vasto, muito extenso, muito rico, né? Muito agregador aos nossos conhecimentos. Espero que tenha respondido algumas de suas perguntas. Nós pegamos aqui algumas principais perguntas, muitas até mesmo que foram feitas antecipadamente, respondemos algumas ao vivo, amém, a respeito da oração. Espero que vocês tenham gostado, amém. Sexta-feira próxima nós teremos aqui com o Fábio Nunes uma aula maravilhosa, eu creio que será a bênção. E eu quero fechar essa aula dizendo, mais uma vez, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Que você possa te orar e buscar mais informações a respeito da oração e buscar mais e mais conhecimento, amém? Esteja orando nesses dias na sua casa, nós estamos no projeto de oração, continue em oração, esteja perseverando, amém? E eu creio que Deus há de te abençoar poderosamente. Já fica aí, talvez não vai ser ao vivo, mas nós vamos estar fazendo aí, dando sequência nessa aula a respeito da oração, amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, e que Deus possa estar te guardando, e que a cada dia você possa estar desenvolvendo um relacionamento de oração com Deus. Meninas, querem falar alguma coisa? Vamos pedir para o pessoal, né? Obrigada aí pela audiência, foi um prazer estar aqui com vocês e um prazer ter sido convidada para poder estar tendo mais conhecimento a respeito sobre oração. Quero agradecer pela participação de todos e que Deus esteja fortalecendo cada dia em oração, cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, que a paz seja convosco.